Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é Maurício Lobo, sou bispo aqui da Igreja Batista Conhecendo a Cristo. Que bom que você está aqui, né? Desejamos um excelente dia, independente do horário que você esteja assistindo esse devocional. Se for de manhã, um bom dia, se for à tarde, uma boa tarde, se for à noite, uma boa noite. Que Deus te abençoe, te prospere e que a gente possa, de uma certa forma, contribuir para a sua meditação e crescimento no Senhor. Amém? Vamos orar então, no nome do Senhor Jesus. Pai, a Ti eu te bendigo e eu peço a Tua graça, o Teu favor. Porque, Pai, somos plenamente dependentes do Senhor. Pai, se o Senhor não ajudar, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor nos livrar, não adianta nada. Não adianta termos animais ferozes, cercas elétricas, sistema de vigilância, se o Senhor não estiver conosco. Por isso, Pai, engrandeça o Teu nome em nossas vidas, guarda, livra de todo mal. Que o Senhor cuide de nós, abençoe a nossa leitura e que o Senhor nos dê entendimento, para que assim possamos viver a plenitude da revelação do Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, ó Santo Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então estar meditando na palavra do Senhor. Salmos 68. Ele tem 35 versículos. A gente vai lendo, né? A hora que eu entender que é para parar, a gente para, tá? Se for para a gente ler tudo, a gente vai ler tudo. Mas, independente disso, que você possa estar lendo esses salmos mais uma vez, tá bom? Diz assim: Levanta-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impele, assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra grande. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciava as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata e as suas penas de ouro amarelo. Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, o monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor estará entre eles como um Sinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos de morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Eu vou ler até aqui, até o 21. E você continua, né? Ele vai até o 35. E aí você pode estar
continuando, né, para não ficar bastante leitura, né, e digamos pouca reflexão. Então a ideia é que a gente leia e também reflita. Então esse salmo ele vai retratar a ação do inimigo contra nós, mas também a providência de Deus. Todos nós temos que saber que Deus ele tem o seu modo de operar. Ainda que nós não vejamos ou contemplamos a atuação de Deus, Ele está atuando. Quando Deus trabalha sem se comunicar, né, às vezes, eu não sei se você acredita em profecias ou não, se você recebe profecias, né, e às vezes você recebe palavras que são não para agora, palavras que são para daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, né? Mas nesse meio intervalo Deus vai fazendo rebuliços que se você fosse pensar ou mensurar, você fala, como é possível tudo isso, né? E aí você vê o mover, o agir de Deus trabalhando ao nosso favor e a gente olhando lá para frente, né? Ó, Deus me falou que vai acontecer isso comigo, mas é algo que Deus falou para daqui a muito tempo, né? Para nossa geração, que é uma geração ansiosa, uma geração que vê em 30 segundos, né, explicações de muitas coisas, então você falar que tem que esperar 1 ano é muito difícil para nossa geração, ter que esperar 1 ano para uma resposta, né? Imagina 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, por isso a gente fala que está muito distante. Abraão teve que esperar muitos anos, né? Deus o chama lá com os seus 60 e poucos, 70 anos, mas o cumprimento da promessa é com 99, né? Então, você vê que quantos anos demorou para que ele visse a promessa se cumprir, né? Quanto tempo demorou, né, para que o Senhor Jesus se manifestasse como Messias prometido ao povo de Israel. Então tem um tempo para as coisas se manifestar. Porém, entretanto, todavia, isso nos faz pensar assim agora. Deus, então, ele virou as costas para mim, Deus não me guarda, Deus não protege. Parece que minha vida ela tá largada, não parece que tem alguém governando ela, né? E aí o salmista vai dizer assim: por que saltais aos montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como o Sinai no lugar santo. Alguém chegou a estimar que aqui, multiplicando esses valores, dá em torno de 200 milhões. Então é como se Deus tivesse 200 milhões de carros ao redor do seu monte. Então você imagina, o Brasil, se eu não me engano, está com 210 milhões, né, de população. Imagina Deus, pelo menos, né, o que ele revelou para o salmista, que há pelo menos 200 milhões de carros. O que quer dizer carro? Soldados aparados para a guerra. Não são carros de coleção para estar na garagem, né? Olha o carro. Deus tem uma Ferrari, Deus tem um Porsche, não é isso. São carros de guerra, carros preparados para o combate, preparados para a guerra, estão à disposição do Senhor. Então, Deus ele não está alheio, ainda que você não veja. E algo muito interessante, né, que traz muito conflito para nós, é tentar entender, né, como diz Efésios 4, né, 8, se eu não me engano, que o Senhor Jesus levou o cativeiro, né? Ele desceu às partes baixas da terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí continua falando sobre os ministros, né? Efésios 4:11. E aí você vai ver que da onde saiu isso? Saiu do Salmo 68:18. Olha, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para homens, os homens, e até para os rebeldes. Então, é isso que é sensacional. Deus ele vai distribuir dons para os fiéis e para os infiéis. Então, existem pessoas no nosso meio que são pessoas corretas, são justas, respeitam a liderança que Deus colocou na vida delas, né? É porque liderança não tem a ver com a aparência, né? Eu sei que às vezes as pessoas podem olhar e falar assim: ah, você é novo para ser um bispo, né? Tipo, tô com 42, vou fazer agora em janeiro 43 anos. Vou falar: ah, você é muito novo para ser um bispo. Mas o bispo não tem a ver
com o tempo de idade, mas assim uma maturidade no reino. Ele viveu situações no reino, ele estudou a palavra, algumas coisas da palavra de Deus no reino, e Deus então o entregou à direção de uma casa de oração. Todo pastor de uma casa de oração deveria ser intitulado bispo. Esse deveria ser a coisa mais comum. Mas eu entendo que na nossa cultura brasileira usou-se o ministério pastoral, né, o título pastor, para ser um ministério mais engrandecido. Mas nós temos 5 ministérios no nosso meio, cada um com sua atribuição, nenhum maior que o outro, cada um com sua atribuição e cada um com seu alcance. O apóstolo é um dos que mais alcança, é um dos que vai mais longe, né? Então, o Senhor, quando ele dá dons para pessoas que o servem, mas também para pessoas que se rebelam contra Deus, se rebelam contra os ministros de Deus, né? Então, carregar dom em si não quer dizer muita coisa. Nós vamos prestar contas dos dons que nós carregamos, isso é fato. Mas você vai ver que tem pessoas que não se submetem à liderança, não se submetem ao agir de Deus, né? Independente se a pessoa é capaz ou não, se ela tem um curso superior ou não, se ela tem idade ou não, né? Eu não preciso ser um velhinho de cabeça branca para que vocês me respeitem, digamos assim, né? Paulo ele vai dizer para Timóteo, que era jovem, bem mais novo que eu, ele vai dizer para Timóteo, vai falar assim, ó, ninguém despreze a sua mocidade. Ele esperava que a igreja recebesse Timóteo como uma pessoa madura, como um líder, como um bispo numa igreja, né? Então ele vai dizer que Deus distribui dons, né, para pessoas justas, mas também para pessoas rebeldes. Por que que Deus faz isso? Para que o Senhor Deus habitasse entre eles, né? Então Deus ele tem esses dois, digamos, dois povos dentro, né? Tem aqueles que o obedecem e tem aqueles que resistem aos mandamentos do Senhor. Mas Deus trata com cada um. Aqueles que se verdadeiramente converter ao Senhor receberão o seu galardão. Aqueles que rejeitar o Senhor poderá ouvir, como diz lá Mateus, né? Se eu não me engano é Mateus 7. Mateus 7, eu não vou lembrar, não sei se é 7:21, 7:22. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, a gente tem que lutar para não ouvir essa fala do nosso Senhor, porque nós podemos estar sendo rebeldes. E a gente tem que tomar cuidado, né? Nessa quinta mesmo, na quarta-feira, o pastor Valdir ele trouxe uma palavra sobre se sujeitar à autoridade. Recomendo que você assista, né? Eu vou ver se eu já consigo separar essa palavra para publicação, para você meditar no que ele falou. Muito importante o que ele falou sobre sujeição à autoridade. Uma coisa que eu também quero meditar com vocês é o versículo 20 e 21. Diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo dos que andam em suas culpas. O que quer dizer isso? Aqui, não sei se você vai entender dessa forma, mas eu vejo, né, que é uma clara referência a uma obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz contra Satanás, né? E aí você fala, como assim, bispo? Eu não consigo enxergar dessa forma, né? Então, ó, ele vai dizer o seguinte: Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, né? E o crânio cabeludo do que anda em suas culpas, né? Qual que era o instrumento mais usado, né? Eu tinha 2 instrumentos usados na época que esse salmo foi feito, né? Que um deles era o arco e flecha, lanças, né? Era também, e a espada, né? Então, nós temos a espada, né? Eu vou desenhar uma espada aqui. Deixa eu desenhar uma espada. Para mostrar para você, né? Não sei se você consegue ver, ó. Uma espada, correto? Ele está dizendo que Deus ferirá, né? O crânio cabeludo. Então, eu vou desenhar um crânio aqui, ó. Só para você entender onde eu quero chegar.
eu tenho a espada e eu tenho o crânio, né? Fala o crânio cabeludo, né? Do que anda em suas culpas, né? Você lembra que o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Colossenses que ele expôs, né, os principados e potestades, ele triunfou sobre eles na cruz. Isso está lá em Colossenses, que ele despojou eles lá na cruz, né? Eu não sei se você sabe, mas o lugar que o Senhor Jesus foi crucificado se chama Gólgota, que é o lugar da caveira. O que quer dizer isso? Imagina uma montanha que tem um aspecto. Uma montanha. Imagina você aqui, ó, uma montanha que tem um aspecto. E aí o Senhor Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado. O que parece para você a cruz? Ela não parece uma espada de cabeça para baixo, encravada na terra? Não se assemelha a uma espada encravada no crânio cabeludo? Então qual foi uma das vitórias que o Senhor teve, né? Ele teve diversas vitórias. A vitória sobre o pecado, a morte, só que ainda não se manifestou essa vitória, mas ele teve essa vitória, o último inimigo que falta manifestar essa vitória. Ele teve vitória sobre Satanás. Então ele está dizendo o seguinte: Deus tem vencido os seus inimigos um a um. E se ele fez isso com Satanás, que é um grande inimigo nosso, e ele é o nosso tentador e nos leva a errar, imagina o que ele fará. Então, pare de pensar que de alguma forma Deus te abandonou. Deus tem milhões de anjos, milhares de anjos para colocar à sua disposição, para te guardar, te livrar no momento oportuno. Ele já triunfou sobre vários inimigos e não vai ser na sua vez que ele vai deixar passar. Não vai ser na sua vez. Se o Senhor tem guardado a Israel, né, que poderia estar vivendo uma catástrofe muito maior, né, nesses dias, diante de tamanhos inimigos que eles têm ao redor, Deus ainda tem guardado eles que rejeitaram o Messias, digamos assim, né? Se Deus os guarda por causa de uma aliança que ele fez, imagina comigo e com você que temos uma aliança em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista, continua firme e forte. Deus, ele tem triunfado sobre seus inimigos, ainda que você não veja. Só contemple e veja a mão de Deus operar. Enquanto Deus trabalha no silêncio, Deus está movimentando muitas coisas ao seu favor, e você vai perceber o quanto que o Senhor teu Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas. Eu sei que às vezes é um pouco de dor, é um pouco de angústia, é um pouco de tristeza, mas continua firme, Ele é contigo. Hoje a gente extrapolou um pouco, mas eu precisava passar isso, senão eu ia ser obrigado a fazer 2 vídeos desse salmo, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Vamos orar no nome santo do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã, e eu peço que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o guarde, o Senhor livre todo mal. Que a tua poderosa mão seja sobre a vida deles. Eu peço, traga cura agora, Senhor. Tira toda angústia, toda depressão, tira, Pai, toda fraqueza, tira todo o complexo, tira toda a culpa. Venha com o sangue do Cordeiro e venha redimir seus filhos e filhas. Eu oro para que a mão do Senhor opere ao favor deles, trazendo graça, livramento, paz e prosperidade. Abençoe seus filhos e filhas, e ainda que eles não vejam com seus olhos, que pela fé eles contemplem o teu trabalhar, o teu agir ao favor deles. Com essa bênção eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom.